Cedérdios. Cedérdios! Última saga do ano, correção da AD22 de FAQ. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também mediadora à distância do consórcio CEDERJ. Sou mediadora da disciplina Fundamentos de Algoritmos para a Computação, que basicamente é matemática discreta. E essa última parte da AD22 de FAQ é justamente sobre grafos. Aqui no canal eu tenho uma playlist chamada Grafotena, que são as minhas aulas de grafos para os meus queridos chuchus da Rural, os meus ruralinos queridos. E lá você pode se aprofundar um pouquinho mais em grafos se você tiver interesse. Então, clica aqui se você tiver interesse de acompanhar o que está acontecendo lá na Grafotena, tá bom? Então, vamos corrigir logo a prova. Questão número 1 pergunta se existe grafo simples com essa sequência de graus de vértices. Nesse tipo de questão, ou bem a gente apresenta um grafo com essa sequência, a gente desenha, ou a gente enumera, né, quais são as arestas e vértices, ou a gente diz que não tem e justifica. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, eu estou trabalhando num grafo de 7 vértices. Coisas importantes que a gente sabe. Num grafo, a gente nunca pode ter vértice universal e vértice isolado. Por exemplo, o vértice isolado é aquele vértice que não enxerga ninguém, que tem grau 0. E o vértice universal é aquele que vê todos os outros vértices. A gente sabe que um vértice universal, em qualquer grafo com n vértices, tem grau n-1. Esse é o maior grau que a gente pode ter para um vértice num grafo simples. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente na hora de observar incoerências em sequências de graus de vértices como essa. Então, observem aqui o seguinte, a gente não tem vértice isolado, não tem ninguém de grau 0, mas a gente tem um cara aqui de grau 7. E como eu já falei, a gente tem 7 vértices. É impossível, num grafo simples, a gente ter um vértice de grau 7 tendo 7 vértices. Já que com 7 vértices, o grau máximo é 6. Beleza? Então, é impossível, não tem como chegar no 7. Tá? Então, por isso, não existe grafo simples com essa sequência de graus de vértices aí. Tá bom? Vamos passar para a questão 2. Questão 2, a gente tem o grafo G barra e as professoras querem saber quantas arestas a gente tem num grafo G barra. O que é o grafo G barra? O grafo G barra é o complemento do grafo G. Então, basicamente, a gente tem um grafo G qualquer, com M arestas e N vértices. Em geral, a gente usa esses parâmetros sempre. M, número de arestas, e N, número de vértices, tá? Então, a gente tem o nosso grafo G, com M arestas e N vértices, e a gente quer saber quantas arestas tem o nosso grafo G barra. Basicamente, como é que a gente obtém o grafo complemento? A gente pega o nosso grafo, a gente tira as arestas que estão lá e coloca todas as arestas que não estão lá. Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vamos supor que eu tenho esse grafo aqui como o meu G, tá bom? Esse é o meu G. Qual vai ser o complemento de G? Eu continuo tendo os mesmos vértices, mas eu não tenho mais essas arestas aqui em roxo. Agora, as arestas que estão no meu grafo complemento são todas aquelas que não estão aqui no meu grafo G. Então, observe o seguinte, o vértice, vou dar nome aqui aos vértices. A, B, C, D, E. Os vértices A e D não são adjacentes em G, então eles têm que ser adjacentes em G barra. Beleza? Bom, com relação ao A, eu já esgotei, né, todas as arestas, porque olha só, o grau máximo que o A poderia atingir num grafo completo é 4, já que a gente tem 5 vértices.
E o vértice A, no grafo G, ele tem grau 3. Então, só está faltando mesmo uma aresta para completar esse grau 4, que é o máximo possível que ele poderia ter. Então, eu já sei que eu esgotei aqui minhas possibilidades com A. Agora, o E. O E, ele não é vizinho do B nem do C. Então, eu vou acrescentar essas duas arestas. E observa o seguinte, o E no meu grafo original tinha grau 2. Faltam duas arestas para ele chegar no grau máximo que ele pode ter num grafo completo. Então, por isso que eu acrescento aqui duas arestas e eu sei que já chega, tá? Próximo, o vértice D. O vértice D não é adjacente ao A, mas eu já coloquei essa aresta. E também ele não é adjacente ao B, então eu vou colocar aqui a aresta. E de novo, ele tinha grau 2, para grau 4 ele precisa de mais duas arestas, ok? O vértice C já está completinho, ó, observa que ele tinha grau 3 aqui em G, com mais uma aresta que já está aqui, grau 4. E o vértice B tinha grau 2, com duas arestas aqui, já completou o grau 4. Belezinha? Então aqui a gente tem o nosso G barra desse grafo G em particular. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um grafo G com um determinado número de arestas, digamos M. Como é que eu sei quantas arestas vai ter o complemento dele? Bom, quais são as arestas que estão no complemento? São as arestas que estão no completo, com a mesma quantidade de vértices de G, mas que não estão em G, certo? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte, quantas arestas a gente tem num grafo completo com N vértices? Num grafo completo com N vértices, todo grafo completo com N vértices é N-1 regular. Isso significa que todo vértice tem grau N-1. Assim, a gente pode utilizar o teorema do aperto de mãos, que diz pra gente o seguinte, somatório dos graus dos vértices num grafo é igual a 2 vezes o número de arestas desse grafo. Eu tenho um vídeo aqui sobre o teorema do aperto de mãos. Eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é o teorema do aperto de mãos. Bom, no grafo completo, todo mundo tem grau N-1. Então, eu tenho N vértices com grau N-1. Então, meu somatório de graus de vértices é N vezes N-1. E isso daqui, pelo teorema do aperto de mãos, é 2 vezes M. Daí eu tiro que M é igual a N-1 sobre 2. Então, eu sei que num grafo completo com N vértices, a gente tem essa quantidade aqui de arestas. Tranquilo? Bom, isso é o que tem num grafo completo. Mas a gente sabe que a gente precisa remover as arestas, a quantidade de arestas que a gente tem no grafo original. Então, a resposta para a nossa questão é o seguinte, M de G são as arestas de G, e M de, a quantidade de arestas de G, né? E M de G barra é a quantidade de arestas de G barra. Então, M de G barra é o quê? É a quantidade de arestas de um grafo completo com N vértices sobre 2, menos a quantidade de arestas que você tinha no seu grafo originalmente. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixem aqui comentado ou postem lá na sala de tutoria, que eu tô sempre atenta. Eu ou o Maurício, a gente vai responder. Questão 3. A gente tem T, árvore. Também tem um vídeo sobre árvore, tá bom? Então, vou deixar linkado aqui para vocês no card. Então, T é uma árvore. O que a gente sabe de T? A gente sabe algumas coisas. A gente sabe que, por definição, a árvore é um grafo conexo, acíclico. Isso significa que existe caminho entre quaisquer par de vértices e a gente não tem ciclos. Então, existe caminho e não tem ciclo. Então, todos os caminhos são únicos. Beleza? Se todos os caminhos são únicos, a gente sabe que toda aresta de uma árvore é ponte. Ponte é uma aresta de corte, é uma aresta que quando você remove de um grafo conexo, você desconecta o grafo.
A pergunta é o seguinte: T menos E é desconexo? Por que eu fiz esse levantamento aqui do que a gente sabe? Porque isso é fundamental nesse tipo de questão, onde a gente tem que avaliar como verdadeiro ou falso e justificar. Então, eu preciso saber o que é o conceito. Nessa parte de grafos, é muito importante que os conceitos estejam na ponta da língua, afiados. Por quê? Porque são eles que te dão base para qualquer tipo de demonstração. Então, eu sei que os caminhos são únicos. E eu estou perguntando se, quando eu removo uma aresta dessa minha árvore, eu tenho um grafo desconexo. Ora, a gente já sabe que por aqui, pelo que eu falei, toda aresta é ponte e os caminhos são únicos, significa o seguinte: eu tenho uma aresta aqui, XY, certo? Se os caminhos numa árvore são únicos, eu não sei o que tem para cá, pode ter qualquer coisa de árvore, tá? Não sei o que tem para cá. Mas eu tô pensando nessa aresta E aqui. Essa é a minha aresta E. Ela tem dois extremos, X e Y. Eu sei que numa árvore, o caminho entre qualquer par de vértices é único. A aresta E é um caminho entre X e Y nessa árvore. E é o único caminho entre X e Y. Quando eu removo E, obviamente, eu separo X e Y. X vai para uma componente conexa e Y vai para outra componente conexa. Bom, a justificativa do gabarito é: vamos supor que T menos E seja conexo. Então, eu tenho minha árvore T e eu removo a aresta e ainda assim eu tenho um grafo conexo. Isso é uma suposição por absurdo, tá bom? Então, removi essa aresta do meu grafo. Ainda tenho um grafo conexo. O que significa? Significa que removi essa aresta aqui do meu grafo. Mas, por suposição de absurdo, eu ainda tenho caminho entre X e Y. Por quê? Porque eu estou supondo que o grafo continua conexo após a remoção. Mas se eu ainda tenho caminho entre X e Y, que eu estou chamando de P, por exemplo, se eu ainda tenho P, então vamos considerar o seguinte: pega P e coloca E de volta. Você tem um ciclo numa árvore. Então, você tem um absurdo. Ok? Beleza? Então, essa foi a justificativa que eu apresentei no gabarito. Então, aqui eu fiz uma revisão dos conceitos que estão relacionados com árvore. Se você tiver interesse em aprofundar um pouquinho, dá um pulinho na playlist Grafotena, tá? Que vocês têm vários conteúdos lá. Questão número 4. Para quais valores de RS o grafo bipartido KRS é euleriano? Bom, grafos eulerianos, também tem vídeo lá no canal, aqui no canal sobre isso. Grafo é euleriano somente se todos os seus vértices têm grau par. Bom, então a gente tem um grafo bipartido, essa notação aqui é de grafo bipartido completo. Então a gente tem R vértices numa parte e S vértices em outra parte, ok? Então a gente tem um grafo bipartido onde todo mundo dessa parte vê todo mundo da outra parte. Então, sempre que vocês virem essa anotação aqui, significa grafo bipartido completo. Todo mundo da parte que tem R vértices vê todo mundo da parte que tem S vértices. Ok? Bom, então observe o seguinte. Para que isso seja euleriano, todo mundo tem que ter grau par. Bom, esse cara aqui tem que ver todos os S caras. Então, o grau dele vai ser S. Para que seja euleriano, então S tem que ser par, ok? E esses caras dessa parte aqui vão ver os R caras da outra parte. Então, o R tem que ser par também, porque senão esses caras aqui não tem grau par. Tranquilinho? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se a gente tiver 3 e 2 vértices. Esses caras aqui têm grau 2, e aí tudo bem, tá satisfazendo a condição para ser euleriano, mas esses caras aqui têm grau
3. Então, esse grafo aqui certamente não é euleriano. Agora, se eu tivesse 4 vértices aqui, aí esses caras aqui têm grau 4. E aí sim eu teria um grafo euleriano. Por quê? Porque todos os vértices têm grau par. Tranquilinho? Belezinha? Então, R e S precisam ser pares. E para finalizar a nossa saga de correção de AD, a gente tem a questão número 5, que também fala de grafo bipartido completo. Só que agora a gente quer saber condição para que o grafo KRS seja planar. Também tem o vídeo de planaridade no canal, dá uma olhada. Bom, KRS, grafo bipartido completo, onde uma parte tem R vértices e a outra parte tem S vértices. No contexto de planar, o que a gente sabe? Existe o teorema de Kuratowski, que diz pra gente que um grafo ele é planar somente se ele não possui subdivisão do K5 ou subdivisão do K33. Falei K33, né? K33, vocês conhecem esse grafo? K33 é o grafo completo com 3 vértices em cada parte. Sendo assim, isso aqui, né? Opa, já tem essa resta. Esse aqui é o K33. A gente sabe que esse grafo aqui, ele não é planar, tá bom? Assim como o K5. O K5 é o grafo completo com 5 vértices. Mas como aqui a gente tá, essa questão, né, aborda grafo bipartido completo, a gente sabe que não pode aparecer essa estrutura aqui para o grafo ser planar. Então, se ambas as partes tiverem pelo menos 3 vértices, é bem claro que vai aparecer esse tipo de estrutura. Vocês concordam? Eu vou aumentar aqui o K33 para que vocês entendam um pouco melhor o que eu estou falando. Ó, vou colocar mais um vértice aqui. Vocês concordam que essa estrutura aqui não deixa de existir dentro do grafo, mesmo eu tendo mais esse vértice de cá? Se eu pegar o subgrafo induzido por esses 6 vértices, ele é um K33. Beleza? Agora, por outro lado, então se eu aumentar aqui o meu grafo, se eu colocar mais vértices, tanto de um lado quanto do outro, posso colocar outro vértice aqui, essa estrutura continua presente lá. Agora, se eu tiver, por exemplo, menos do que 3 vértices numa parte, vocês concordam que mesmo eu tendo 3 vértices na outra ou mais, eu nunca vou ter um K33 aparecendo? Vocês concordam com isso? Observe o seguinte, nessa parte aqui, se eu tiver 1 ou 2 vértices, não importa a quantidade de vértices que eu tenho para cá, que eu nunca vou ter essa estrutura aqui. Beleza? Então, por causa disso, a resposta dessa questão é: quando é que isso daqui vai ser planar? Isso daqui vai ser planar quando uma das partes tiver no máximo 2 vértices. A outra pode ter quantos vértices você quiser. Mas para que isso seja planar, uma delas tem que ter no máximo 2 vértices. Nunca pode ter 3 vértices. Então, o R é menor ou igual a 2 ou o S menor ou igual a 2. E aí a gente consegue garantir que esse grafo vai ser planar. Por quê? Porque não vai aparecer K33. Beleza? Nem subdivisão de K33. Tranquilinho? Bom, assim eu encerro essa saga. Gostei muito de corrigir as ADs assim com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que estejam todos bem, que tenham gostado, curtido a saga. Se você não curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E é isso.
Espero que todos vocês consigam aprovação em FAQ e que para o ano que vem seja uma nova turma assistir a saga. Um beijo e até o próximo vídeo.